Força na fraqueza. Qualquer pessoa que tenha uma doença crônica e amigos cristãos provavelmente já ouviu as palavras "mantenha-se forte". Normalmente são palavras bem intencionadas e, em certo sentido, não há nada de errado com eles. E, no entanto, eles me irritam um pouco cada vez que me dizem. Nesta mensagem vamos entender como Deus nos fortalece nos momentos em que sentimos e acreditamos estarmos mais fracos. Então, já se inscreva no canal e deixe o seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sobre as novidades por aqui. Prosseguindo, às vezes, outras pessoas vão dizer algo como: "Ó, você é forte, eu te admiro. Não sei como você lida." Muitas vezes gostaria de poder levá-los de volta a um passado ainda bastante recente, quando eu chorava no travesseiro à noite. Eu me pergunto se eles ainda pensam que eu sou forte depois de me ver lá. No primeiro exemplo que eu compartilhei, seu amigo está encorajando você a permanecer forte. Na segunda, eles o elogiam por ser forte. E, no entanto, a maioria de nós com uma doença crônica não se sente nada forte. Sentimos-nos fracos, cada vez mais fraco. Em alguns casos, é difícil sair da cama. Alguém disse que você não sabe o que é fadiga antes de precisar descansar depois do banho. Essa fraqueza assume muitas formas. Podemos nos sentir fisicamente fracos em nossos músculos e resistência. Essa é uma parte importante da fadiga, aquele estranho sintoma tão comum a muitos com todos os tipos de doenças crônicas, mas tão difícil de explicar para quem nunca o teve. Não é apenas o mesmo que estar cansado. Fraqueza é um aspecto importante para ele. Geralmente não é apenas fraqueza física, mas também fraqueza mental. Nossos cérebros podem ter dificuldade para se concentrar. Ou, em alguns casos, o excesso de estimulação literalmente afeta nossas cabeças. Para algumas pessoas, isso resulta em terríveis dores de cabeça que são parte dessa fraqueza e fadiga. O cérebro pode se sentir extremamente fraco e vulnerável, e, como resultado, as tarefas mentais tornam-se impossíveis de realizar de forma adequada. Emocionalmente, também podemos nos sentir fracos. Mesmo o esforço de uma conversa normal pode nos levar à beira das lágrimas. Lidar com os altos e baixos emocionais normais de um dia pode parecer opressor para alguns de nós, pois apenas sentimos que precisamos de uma pausa. Espiritualmente, podemos até nos sentir fracos também. Pode ser difícil sentir-se perto de Deus quando você tem dificuldade para se concentrar o suficiente para ler a Bíblia e orar. Todos os tipos de perguntas sobre sua fé podem desafiar seu relacionamento com Deus. E então, se você está se sentindo tão fraco de tantas maneiras, ser dito para ser forte pode ser esmagador. Na verdade, as palavras que citei anteriormente podem ser vistas como um pouco insensíveis à perda e à dor que muitos com doenças crônicas podem estar sentindo. E ainda, a palavra de Deus nos diz que em Jesus podemos ser fortes mesmo quando realmente somos fracos. Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Portanto, vou me gabar ainda mais alegremente das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. É por isso que, por amor de Cristo, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas adversidades, nas perseguições, nas dificuldades. Pois quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 9 a 11. Existe uma maneira de entrar em contato com o Espírito Santo e encontrar uma força genuína interior, que pode se tornar como uma barra de aço em sua espinha dorsal espiritual. Tenho vários amigos com doenças crônicas e, em alguns casos, dores fortes que são assim. Eles me inspiram muito. Esses amigos são fracos em muitas ou em todas as maneiras que mencionei. E, no entanto, eles têm uma força interior notável. Eles têm uma determinação que os ajuda a superar suas várias condições crônicas que são incrivelmente difíceis de enfrentar. Eles parecem incrivelmente fortes, embora sua fraqueza também seja inegável. A maioria deles aprendeu a planejar suas atividades para os momentos em que se sentem mais fortes do que os outros fisicamente. Eles construíram uma vida para si mesmos, o que pode ser muito difícil se sua antiga vida de trabalho e a rotina desmoronar. Meus amigos com doenças crônicas geralmente aprendem muito bem o segredo de como ficar contente em todas as circunstâncias. Não importa o quanto eles perderam em comparação com as vidas que tiveram antes. Meus amigos com doenças crônicas costumam se descrever como fracos. E, no entanto, por dentro, a maioria é muito mais forte do que muitas pessoas saudáveis que conheci.
Se você perguntar a meus amigos cristãos com tais condições como eles são capazes de ser fortes enquanto ainda experimentam e reconhecem fraquezas, eles muitas vezes simplesmente dirão que seus desafios os aproximaram de Jesus, que sua presença é preciosa para eles. E tão longe de cedendo ao sentimento de pena de si próprios, estão cheios de genuína gratidão a Deus por toda a sua bondade. É claro que a sensação de perda ainda se apodera de cada um deles de vez em quando. É conhecendo a Deus mais intimamente que meus amigos descobriram que, estando perto dele, quando você está fraco, você pode se tornar forte nele. Se você está se sentindo fraco hoje, não tente fingir que é forte. Reconheça essa fraqueza, mas recorra àquele que prometeu nos dar força mesmo no meio de nossa fraqueza. Ao orarmos, nossa saúde física pode até não mudar. Nossa fragilidade emocional e mental podem permanecer. Podemos continuar fracos. E ainda assim Deus nos fortalece. Talvez esse processo já esteja acontecendo com você. E talvez se o seu amigo disser que você parece tão forte, pode ser esse processo que eles estão percebendo. Sendo assim, mesmo que você não tenha uma doença crônica e não se sinta particularmente fraco, as palavras desta devoção ainda são relevantes para você. Aprendendo a nos edificar em Deus e a encontrar forças nele, aprendemos a criar raízes profundas que nos fortalecem quando vem a tempestade. Graça e paz, e até a próxima mensagem.